Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Estamos entrando na 10ª aula do segundo ano do ensino médio. O tema hoje é filosofia e educação. É bem complexo falar disso, mas é interessante. Eu vou tentar trazer uma perspectiva diferenciada para vocês, né? É importante lembrar que filosofia e educação, elas convergem de alguma maneira os dois conceitos. Eu queria abordar um pouco como eles se entrelaçam entre si, como eles se relacionam. Nós temos a ideia de filosofia, né, que é amar a sabedoria no sentido mais clássico possível que a gente pode imaginar do conceito. E esse conceito, na verdade, ele vai trazer a ideia de como a filosofia ela tem formas de entendimento da realidade e, ao mesmo tempo, ela vai direcionar para agir melhor nessa realidade. Ou seja, o ser humano, nesse processo, que conhece a filosofia, ele vai ter uma maneira de compreender a realidade, ao mesmo tempo direcionar suas ações. Então a filosofia, no seu sentido mais clássico, ela serve para isso, como um processo filosófico no qual o ser humano vai conseguir entender melhor a sua realidade, entender melhor os conceitos de como o mundo se apresenta e, a partir disso, dar um direcionamento prático para a sua ação, no sentido ético, no sentido social, enfim, todos os sentidos possíveis. Quando a gente fala de filosofia, é importante a gente lembrar do preconceito que a filosofia sofre, né? Nós temos uma visão de senso comum que vai falar um pouco da inutilidade da filosofia, que filosofia é inútil, não serve para nada. Esse tipo de visão é que justamente os organismos aí políticos se utilizam para, por exemplo, tirar a filosofia do processo educacional. Para falar, ó, a filosofia não serve para nada. Eu vi até a fase do ex-ministro da Educação, Weintraub, que dizia que ele não paga imposto para estudante estudar filosofia em faculdade pública, que não dá lucro, muito pelo contrário, né? Porque a filosofia ela traz uma reflexão da vida prática e ela aponta justamente as limitações que determinadas visões de mundo fazem com que o ser humano se torne alienado e, ao mesmo tempo, faz-se questionar a realidade em que se vive, enfim. Faz o ser humano ser um sujeito mais crítico e não aceitar tão bem alguns tipos de visão de mundo que são impostas para nós, tanto pela visão globalizadora das coisas, tanto pela visão do capitalismo, tanto pela visão que vai fazer o ser humano não ter uma reflexão mais profunda. Mas, do ponto de vista mais profundo, nós temos a filosofia aí como uma maneira de inventar, né, conceitos para valorizar essa vida prática, né? Em outras palavras, nós vamos entender de certa maneira como os conhecimentos se desenvolvem e esses conhecimentos eles vão nos dar direcionamento e diretrizes para a gente vivenciar melhor todos os aspectos da nossa vida, desde a vida amorosa até a vida científica, né? A educação, ela já tem uma outra questão, né? O processo de educar, ele está associado a uma atividade que o ser humano tem de preocupar-se com atingir determinada meta, né? Então, ou seja, a educação está ligada a um processo no qual nós temos para alcançar determinado fim. No caso da educação atual, né, está literalmente associada a um desenvolvimento de um conhecimento científico sistematizado. Nós temos a educação voltada para uma moralidade, por exemplo, que geralmente é o intuito que a família tem de, geralmente é a família, tá? Um dos elementos aí sociais importantes que vai ajudar o sujeito a desenvolver a sua moralidade e a sua forma de agir. Não é desse tipo de educação que eu estou falando. Eu estou falando justamente dessa atividade que nós temos, dessa ação que o ser humano tem de tentar se preocupar e buscar uma meta que é o desenvolvimento do conhecimento científico, o conhecimento lógico formal. Então, a educação ela tem esse intuito de trabalhar nas novas gerações, né, nas novas pessoas que vêm ao mundo, para que eles possam desenvolver melhor novos processos de conhecimento e aí alcançar.
né? Dentro das teorias filosóficas educacionais, nós temos três tipos de políticas educacionais aí, digamos assim. Nós temos a educação reacionária, de redenção, né? Nós temos a educação reprodutora e nós temos a educação transformadora, né? Já a educação, a política pública educacional que compreende a parte de redenção, ela está associada literalmente ao sentido do valor que nós damos a essa educação. É uma formação social. A educação ela serve nesse aspecto para fazer o sujeito interagir melhor em sociedade, né? Já nós temos uma visão também de educação, a segunda parte, que é a educação reprodutora, ou seja, toda a sociedade civil no seu histórico, ela produz conhecimento e a educação tem o papel de reproduzir esse conhecimento. E por último, nós temos a parte transformadora, onde vai fazer com que a educação seja uma espécie de mediadora de uma forma que faz o ser humano entender melhor seu processo e o processo de viver a sociedade. Então nós temos essas três dimensões. Nós temos a dimensão que a educação ela dá melhor sentido para nós vivermos a nossa formação social, ela reproduz o que a sociedade determina e ela também pode ser mediadora para que a gente consiga vivenciar melhor os processos sociais aí em sociedade. Então a educação, nessas três visões, elas vai ajudar o ser humano, de certa forma, a alcançar ou direcionar a sua ação. Por isso que ela está literalmente aproximada da filosofia. Como eu disse no começo, a filosofia ela tenta entender as formas de conhecimento que o mundo apresenta e ela tenta fazer um direcionamento das nossas ações. A educação, ela também faz isso, né? E é interessante que no ponto de vista filosófico, a educação, ela vai ajudar a gente não só a formar o sujeito socialmente, mas ela vai ajudar o sujeito a reproduzir o que a sociedade é e ao mesmo tempo ela vai ser mediadora de conhecimento para que o sujeito possa viver melhor em sociedade. Então, a relação entre filosofia e educação, ela está intimamente ligada no processo conceitual, né? Então, a filosofia, como processo filosófico, ela inventa o valor para orientar melhor a nossa prática e a educação, ela vai se preocupar com esse processo de melhorar a nossa vida prática, né? E esse processo, é claro, associado a sempre uma visão científica lógico-formal. Então a educação ela está literalmente associada a esse processo e a filosofia também é um processo. Então as duas estão muito próximas literalmente. Então espero que vocês tenham curtido aí esse tema, um tema um pouco difícil, para não entrar muito em alguns aspectos se estendem muito. Então vejo vocês no futuro. Se curtiu a aula, dá um joinha. Aperta o sininho do canal para vocês receberem novos vídeos. Se inscreva no canal, não esquece. Vejo vocês no futuro.